Sabe aquelas leis municipais que parecem uma coisa super distante? Pois é, elas estão no nosso dia a dia, mexendo com a nossa vida, nosso patrimônio, nossos negócios. Por isso, hoje a gente vai mergulhar em alguns pontos bem importantes do Código Tributário de Gravataí. A ideia é entender direitinho qual é o papel e a responsabilidade de cada um nessa história. Olha só o nosso mapa de hoje. A gente vai passar por 5 pontos essenciais. Começando com aquela história de que a dívida segue o bem, passando por herdeiros, responsabilidade de terceiros, como nasce o crédito tributário e, para fechar, o poder de fiscalização do município. Bora descomplicar isso aí. Vamos começar com uma regra de ouro que muita gente esquece. Sabe aquela dívida de IPTU? Ela não é só do dono do imóvel, não. Ela está, digamos, grudada no próprio bem. Isso muda tudo na hora de comprar ou vender. E o nome técnico para isso é subrogação. É uma palavra que parece complicada, né? Mas a ideia é simples. É como se a dívida viesse no pacote do imóvel. Comprou a casa, levou junto a responsabilidade por qualquer imposto ou taxa que ficou para trás. O débito passa automaticamente para o novo proprietário. Então, fica a dica de ouro, né? Antes de assinar qualquer papel, é fundamental, mas fundamental mesmo, checar tudo e pegar a prova de que não tem nenhuma pendência. Porque se não tiver essa prova, a lei lá no artigo 27 é bem clara. A conta vai para quem está comprando. Simples assim. Ok. E essa lógica de que a dívida acompanha o bem não vale só para compra e venda, viu? A gente vai ver agora como isso funciona em outros cenários, tipo herança ou quando uma empresa muda de dono. A lei desenha uma linha bem clara de quem assume a responsabilidade. E não tem muito espaço para dúvida, a regra é clara. O titular faleceu? Primeiro, o espólio, que é o conjunto de bens da pessoa, paga a conta. O que sobrar de dívida pode passar para os herdeiros, mas, olha que importante, só até o limite do que eles receberam de herança. No mundo dos negócios, a mesma lógica. Uma empresa que nasce de uma fusão já herda os débitos da anterior. E aquele sócio que toca o barco sozinho depois que a sociedade acaba, também herda as responsabilidades. Isso puxa um gancho para uma situação super comum. Uma empresa comprando outra. E aí fica a pergunta no ar. Quem é que paga os impostos atrasados? Bom, a resposta não é tão simples. Depende. E depende muito do que o antigo dono vai fazer depois de vender o negócio. E aqui a coisa fica interessante. O artigo 29 da lei cria 2 cenários bem diferentes. Cenário 1, o antigo dono vendeu e encerrou as atividades. Nesse caso, quem comprou assume 100% da dívida. Agora, cenário 2, o vendedor continua na ativa ou abre um negócio novo em até 6 meses. Aí a responsabilidade é dividida. O comprador responde, mas de forma secundária. É uma diferença crucial. Beleza, já vimos que a dívida pode passar de uma pessoa para outra. Mas e quando a lei chama uma terceira pessoa que nem era o devedor original para pagar a conta? Pois é, isso acontece. A lei mira em pessoas que estão em posições de confiança e que, por algum motivo, falharam em garantir o pagamento do tributo. O artigo 30 traz uma lista bem detalhada. E olha quem está nela. Pais por dívidas dos filhos menores, tutores, administradores de bens, inventariantes, até tabeliões e síndicos de massa falida. A lógica é a seguinte: se o contribuinte principal não pagou e essas pessoas de alguma forma contribuíram para isso, seja por ação ou por omissão, elas podem ser chamadas para acertar a dívida. E pegando esse gancho, a gente entra na responsabilidade pessoal dos profissionais. Pensa num diretor, num gerente. O artigo 31 diz o seguinte: se essa pessoa age fora dos seus poderes ou infringe a lei, e por causa disso gera uma dívida fiscal para a empresa, a cobrança pode ir direto para o CPF dela. A responsabilidade vira pessoal. Ok, mas como é que uma obrigação de pagar imposto vira uma dívida oficial que pode ser cobrada na justiça e tudo mais? Existe um passo a passo administrativo para isso? Um procedimento que formaliza tudo? O nome dele é lançamento. E é isso que a gente vai entender agora. Então o tal do lançamento é basicamente o fisco dizendo: opa, aconteceu aqui um fato que gera imposto. O valor é X e quem tem que pagar é Y. É esse ato que transforma uma ideia abstrata de dever de pagar em algo concreto, um crédito tributário, com valor, devedor e tudo, pronto para ser cobrado. E esse procedimento não é feito de qualquer jeito, não. O artigo 38 deixa claro os 5 objetivos. É quase um checklist. Primeiro, verificar se o fato gerador realmente aconteceu. Segundo, definir a base de cálculo. Terceiro, calcular o valor exato. Quarto, identificar quem é o contribuinte. E por último, se for o caso, aplicar a multa. É um processo bem metódico. E esse lançamento pode acontecer de 3 jeitos diferentes. Tem o direto, que a prefeitura faz tudo sozinha e já manda o boleto pronto, tipo IPTU.
Tem o por homologação, onde o próprio contribuinte calcula, declara e paga, e o fisco só confere depois, que é o caso do ISS mensal, e tem o por declaração, em que a gente informa os dados e a prefeitura calcula o imposto, como acontece no ITBI na hora de vender um imóvel. E aqui tem um detalhe super importante sobre o tempo. Naquele lançamento por homologação que a gente paga primeiro, a Fazenda tem 5 anos para conferir se o cálculo está certo. 5 anos! Se esse tempo passar e ninguém falar nada, o pagamento é considerado definitivo. A dívida morre ali, a não ser claro que tenha rolado alguma fraude. Bom, e para fazer tudo isso funcionar, para garantir que as regras sejam cumpridas, a gente chega na nossa última parte, o poder de fiscalizar. Como é que o município garante que todo mundo está em dia? A lei, lá no artigo 46, dá aos auditores fiscais as ferramentas de trabalho deles. Eles podem, por exemplo, pedir para ver livros e documentos, podem entrar nos estabelecimentos para inspecionar, podem chamar o contribuinte para dar explicações, e se a coisa apertar e houver resistência, podem até pedir ajuda da polícia. Mas e se o contribuinte resolve dificultar as coisas? O que acontece se alguém atrapalha a fiscalização ou se vira um devedor recorrente? Sabe, aquele que nunca paga. A lei tem uma resposta para isso, e ela é bem mais dura. É o que o artigo 47 chama de regime especial de fiscalização. E o que leva para esse regime? Bom, a lista é grande. Impedir o fiscal de trabalhar, não dar acesso ao local, deixar de emitir nota, trabalhar sem registro, ser um devedor que sempre está devendo, ou pior, ter alguma evidência de crime tributário. E estar nesse regime especial não é nada bom. As consequências são bem pesadas. Imagine ter um fiscal o tempo todo dentro da sua empresa, ou ter que pagar o imposto todo santo dia. A prefeitura pode até obrigar a empresa a usar certos sistemas eletrônicos de controle. É uma marcação cerrada. Depois de passar por tudo isso, fica uma pergunta no ar, não é? As obrigações estão em dia? A lei é clara, não deixa muita margem para interpretação. Conhecer essas regras é o primeiro passo. A legislação pode parecer complexa, mas ela só está definindo uma cadeia clara de responsabilidades para que o sistema funcione. No fim das contas, estar em dia é fundamental.